Boa noite a todos. Doutor Luiz Fernando, doutora Thaís, podemos começar? Podemos. Muito boa noite. Então vamos lá. Boa noite a todos os alunos que nos acompanham nessa noite. Nós estamos na segunda semana acadêmica do Diretório Acadêmico Lotário Portugal, um evento que merece a maior salva de palmas possível se a gente tivesse presencial para a equipe do Matheus Kalink na presidência. Tive a honra já de participar do DSP há 2 anos atrás e ver que continue cada vez melhor essa equipe me dá muito orgulho. Hoje tenho a honra de receber o Dr. Luiz Fernando Casagrande Pereira, a doutora Thaís Matarassade, para nós conversarmos um pouco sobre a advocacia e o futuro dela na iniciativa privada. Peço com licença ao Dr. Luiz Fernando para nós começarmos com a doutora Thaís hoje. A doutora Thaís... Vamos começar com a doutora Thaís. Ela me deram a honra de ter 2 palestrantes com um enorme currículo, ambos. Então, a doutora Thaís é advogada e sócia no escritório Elias Matarassade Advogados Associados, mestre em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul, mestranda em Ciências Jurídicas Criminais pela Universidade Autônoma de Lisboa, vice-presidente da Comissão de Defesa das Prerrogativas Profissionais da OAB Paraná, gestão 2019-2021, vice-presidente da Associação Paranense dos Advogados Criminalistas, ABRACIM, Paraná, conselheira do Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico, e hoje é professora da FAI do Centro Universitário, que, por sinal, tenho certeza que temos até alunos da FAI hoje nos acompanhando, pois fui informado antes de começarmos que eles estariam nos visitando hoje devido à sua presença, professora. Então, hoje falaremos um pouco sobre a mulher na advocacia criminal e a defesa das prerrogativas forenses. Muito boa noite, professora. Boa noite, Matheus. Boa noite a todos e a todas que estão aqui nos assistindo. Quero já, desde de início, agradecer o convite da querida acadêmica Fairuz, que está aqui conosco hoje, e dizer que é uma honra muito grande estar presente na Semana Acadêmica do Unicuritiba, instituição responsável pela formação do meu avô, Elias Assari, pela formação do meu pai, Elias Matarassade, e da minha irmã, Louise Matarassade. Então, eu me sinto em casa aqui no Unicuritiba e fico muito feliz com o convite de vocês. É uma instituição tradicional aqui do nosso estado e eu me sinto muito orgulhosa em estar aqui. Quero cumprimentar o meu companheiro de painel hoje, expositor, Dr. Luiz Fernando Casagrande Pereira, um expoente da advocacia paranaense. Quero dizer que é uma honra ladear o senhor nesta mesa virtual hoje. E dizer a todos vocês que o meu tema hoje, ele é especial porque ele diz respeito a algo que eu amo, que é o meu dia a dia profissional. Então, falar sobre a mulher na advocacia criminal e a defesa das prerrogativas profissionais é algo que me desperta, assim, uma especial atenção, porque é algo que eu vivo no meu dia a dia. E a advocacia criminal, ela é uma advocacia de muita luta. Nosso exercício profissional é algo muito, assim, muito lutado no dia a dia mesmo. Então, a gente precisa, quase que todos os momentos, estar sempre na defesa intransigente da nossa defesa de atuação, que são as nossas prerrogativas profissionais. Que é basicamente, o mínimo que a gente deve pedir e deve defender para que a gente consiga exercer a nossa profissão com dignidade. É o mínimo que a gente precisa. Então, eu vou falar um pouquinho a respeito desses desafios que circundam a advocacia criminal como um todo, dando um ênfase na advocacia criminal feminina. Bom, se a gente parar para pensar em desafios da advocacia criminal feminina, e a advocacia, ela é desafio, porque direito é desafio. Eu cresci ouvindo isso muito do meu pai, direito é desafio, e a advocacia criminal, nós devemos conceber ela deve ser contemplada como um instrumento de efetivação de direitos fundamentais. Então, se a gente observar e enxergar a advocacia assim, nós vamos entender a grandeza institucional que nos cerca na nossa profissão, no nosso ofício. Então, talvez até o primeiro ser humano que tenha assim surgido, e conseguido conter abusos ou convencer detentores do poder, mostrando o caminho do razoável, talvez
este ser humano talvez seja o precursor da defesa de valores que hoje para nós são tão caros no nosso Estado democrático de direito. E vai além disso, né? Talvez esse ser humano que tenha se insurgido e tenha mostrado o caminho do razoável seja o primeiro a carregar em seu DNA esse vício pela defesa intransigente da liberdade democrática, que é o que a gente carrega enquanto exerce esta função tão nobre que é reservada à advocacia criminal. Então, se nós pararmos para pensar no que nos é reservado enquanto advogadas e advogados criminalistas, nós precisamos pensar que depois de muito sangue derramado, depois de muita luta, a gente tem o genuíno nascimento daquilo que a gente conhece hoje como advocacia. E a advocacia que eu prego, a advocacia que eu acredito, é um substantivo feminino e é um pilar da democracia de qualquer Estado que se autodenomine Estado de Direito. Sem advocacia, não há justiça. Então, a advocacia criminal, ela ainda vai além, né? Além disso, porque ela e eu gosto muito dessa denominação que José Roberto Batocchio já nos brindou, que é a seguinte: a advocacia criminal, ela é a infantaria da classe advocatícia, e é a advocacia criminal que é reservado levar os primeiros golpes, e a gente leva esses golpes no nosso exercício profissional, e a gente está ciente que vai levar, porque a nós é reservado isso, nós somos a infantaria da ordem, e nós levamos esses golpes e precisamos ter a ciência que a gente levanta depois deles, né? E para mim, o advogar, essa entrega que eu considero como sendo a advocacia, ela parece que um eterno exercício de levantar, de levante desses golpes que a gente leva. Ainda mais agora, né? Ainda mais agora, nesse momento atual, tão difícil, né? Tão conturbado que a gente vem enfrentando. E não digo apenas no contexto político, sob qualquer viés que se observe, nós vemos hoje advogados e advogadas praguejarem o direito de defesa. Vocês têm a real dimensão da gravidade disso? Nós vemos colegas, advogados e advogadas, às vezes até da área criminal, não compreender a real missão da advocacia criminal, ou seja, a pessoa não se compreende enquanto razão de existir naquela classe profissional, enquanto defesa da cidadania e do Estado democrático de direito. Isso é muito sério. Nós precisamos hoje resgatar a nossa missão institucional e ter a real compreensão e dimensão do nosso papel. Aquela célebre frase, né, que a gente ouve quando recebe um cliente novo no escritório, ela diz muito, que é a seguinte: eu nunca pensei que eu fosse precisar de um advogado criminalista. Eu nunca pensei que eu fosse precisar de uma advogada criminalista, que fosse entrar numa delegacia. Nunca alguém da minha família respondeu um processo criminal. Quantas vezes a gente ouve isso? Diariamente. E o que isso nos revela? Isso nos revela que nenhum de nós está isento a responder um processo criminal. E a gente precisa ter consciência disso. Porque nós precisamos ter consciência disso para pensar e desejar um processo penal que sirva tanto ao nosso inimigo quanto a um parente nosso que atropele alguém, por exemplo, quanto para nós mesmos. E eu gosto muito de dar esses exemplos, né, de delitos relacionados ao trânsito, porque é algo que todos nós estamos dispostos a estarmos envolvidos um dia, seja como vítima, seja como autor, enfim, né? Então, nós precisamos parar e desejar um processo penal decente e respeitador de garantias para quando a desgraça bater na nossa porta, na porta da nossa família. Então, a gente precisa ter essa consciência. E precisamos, junto a isto, né, construir um olhar crítico sobre aquilo que nos é apresentado pelas redes sociais e meios de comunicação, desde a época da faculdade, o que eu acho mais interessante. Os meus professores da graduação foram os grandes responsáveis pelo meu senso crítico. Me faziam questionar. Esse instinto questionador precisa estar presente em vocês, em não estarem satisfeitos com uma notícia ou como um grande caso é apresentado na mídia. Em processos criminais, nós precisamos ter a consciência, e quando a gente vai para a prática, a gente enxerga isso,
que boa parte do que se publiciza nas mídias sociais e nos meios de comunicação, boa parte é fantasia, não está nos autos. Então, a gente precisa ter um olhar crítico e ter muita cautela antes de emitir opinião, seja profissional, dando opinião no trabalho alheio, o que, inclusive, nos é vedado, e a gente precisa observar muito essa reserva ética que nós precisamos ter, o que me parece que muito se perdeu também no nosso meio, precisa ser resgatado. E também do ponto de vista, né, às vezes leigo, emitir uma opinião, enfim, tudo precisa ter muita cautela. Pelo simples fato, ou complexo fato, enfim, de que o processo penal é um campo que lida com desgraças humanas, na grande maioria das vezes. Ninguém quer estar ali. As pessoas são arrastadas para essa cerimônia judicial, arrastadas para um processo criminal. Ninguém quer estar num processo criminal, seja como vítima, como acusado. E o processo criminal, ele é um campo que lida com essas desgraças. Então, eu me sinto na minha posição como alguém que administra desgraças no dia a dia, e preciso saber lidar com isso, e saber que eu estou ali por uma razão. Então, mesmo no campo do direito penal econômico, né, que algumas pessoas consideram que seja algo mais glamuroso dentro do direito penal, e que nada tem de glamuroso, nada. Casamentos são desfeitos, pessoas vão presas, filhos que deixam de admirar pais, prisões que arrastam pessoas de uma família inteira para dentro do cárcere. No auge da Lava Jato, por exemplo, nós vimos conduções coercitivas arrastarem famílias. Nós vimos a prisão, né? Enfim, não é que nós vimos isso acontecer ali, isso foi escancarado ali, porque muito disso já acontecia antes, isso precisa ser dito também, evidente. Mas ali se escancarou a prisão como um mecanismo de tortura para se alcançar delações, enfim. Então, nós podemos enxergar por por estas passagens que eu estou mencionando aqui, o quão demolidor é o processo penal, o quão invasivo é o Estado na vida do cidadão. Nos contam, por exemplo, né, durante a faculdade, que a pena não pode passar da pessoa do acusado. Vejam, prisões e medidas cautelares envolvem a família toda, passam e muito, e eu não estou nem falando de pena, estou falando de medida cautelar, estou falando de prisão preventiva. Isso envolve muito além do acusado. Então, o Estado vem pesado para cima do indivíduo. Quando a gente pensa, né, nessa grande influência do Estado, do processo penal na vida de uma pessoa, e na função que nós, enquanto advogados e advogadas, temos, o que nós representamos, o quão simbólica é a nossa atuação, a gente até pensa em quão errado, ou melhor, equivocado é se dizer, por exemplo, que ganhou um júri, né? Porque é difícil a gente dizer que ganhou um júri, porque não existe ganhador no processo penal. Me parece que, em regra, todo mundo sai perdendo, ninguém queria estar ali. Nem o réu, nem a vítima. Então, é complicado, são coisas que nos fazem pensar até nessas manias que a gente tem, às vezes, do dia a dia, de pensar o processo, de pensar o resultado processual atingido. Então, nós precisamos compreender o que representa essa advocacia criminal. E, para mim, esta advocacia criminal que eu acredito, que eu vivo, que eu me entrego todo dia, é uma advocacia que serve para impor limite ao Estado. Serve para dizer até onde um delegado de polícia pode ir, até onde uma promotora de justiça pode ir, ou um magistrado pode ir. E talvez seja por isso que nós somos taxados tão de inconvenientes enquanto atuamos. Talvez seja por isso. Porque nós sabemos o limite da autoridade, e a autoridade não quer que saibam quais são os seus limites. Por isso, me parece que a lei de abuso de autoridade está aí por uma razão muito, muito importante de ser. E olha que eu não sou uma grande entusiasta de novas tipificações penais, não. Não sou, longe de mim. Mas, com toda certeza, posso dizer que a lei de abuso de autoridade ela é uma legislação altamente simbólica e muito importante do ponto de vista prático da nossa profissão e do que se vinha fazendo com o processo penal e o seu processo de espetacularização na mídia, nas palavras do professor Rubens Casara.
Então, como a gente lida com isso e como a gente tem essa função de saber até onde o Estado vai, nós funcionamos como um verdadeiro anteparo do arbítrio na advocacia. E antes da qualificação técnica, até, que nós precisamos ter, e que é fundamental, e que é essencial, e que é o básico para a gente conseguir atuar de uma forma decente, nós precisamos falar da formação humanista do advogado e da advogada criminalista. Porque a advocacia é vocação, é escolha, e você precisa ter uma formação humanista, porque você vai lidar com valores que vão além do patrimônio de uma pessoa. Então, quando nós assumimos uma defesa, ou então quando nós estamos, né, patrocinando o interesse de uma vítima no processo penal, nós precisamos entender que nós devemos assumir a missão de fato e de direito. Absolutamente, porque a advocacia é entrega. Então, nós precisamos nos desapegar de moralidades, nos desapegar de paixões e buscar tudo que beneficia o nosso cliente, no nosso exercício profissional. E isso é muito importante no momento em que a gente precisa hoje se preocupar com a defesa do direito de defesa, porque nós vivemos em um constante ataque à advocacia, não é só mais ao nosso cliente. A advocacia virou alvo de ataques. Isso já vem sendo denunciado há muitos e muitos anos. Isso não aconteceu com a Lava Jato, não aconteceu com gestões diferentes de governos, não. Isso já vem sendo denunciado há muitos anos por grandes advogados e advogadas criminalistas que vêm testemunhando graves e sérias violações ao nosso exercício profissional. E pior, a incompreensão do nosso trabalho e a incompreensão do nosso relevo social, né, de advogar. Nós somos a ponte, nós somos o que liga o Estado com o cidadão. E é por meio do devido processo legal, né, e entender o devido processo legal como necessário e inafastável de garantias do acusado, de direitos e garantias. Nós não podemos negociar garantias e direitos do nosso cliente. Me parece que isso é algo que não se negocia. E nós estamos preocupados nesse momento em que estamos vivendo, até inclusive, né, pelo aumento dos mecanismos de consenso dentro do processo penal e do direito penal, enfim. Estamos preocupados com isso, inclusive, porque me parece que o processo penal hoje ele tornou-se um problema para o judiciário. E ele não é um problema, nós precisamos compreender o processo penal como um caminhar, como um tempo de maturação. Nós não podemos comprar a lógica da racionalidade neoliberal aqui no processo penal. Me parece que isso não cabe para o processo penal. Meta de CNJ, a questão da informalidade dentro do processo penal, da lógica da eficiência, da celeridade. A qualidade não é vista dentro destes processos em que se coloca em primeiro lugar a qualidade, a celeridade, a eficiência, enfim. Então, para um juiz, para um promotor, pode ser só mais uma audiência de instrução, mas o processo para mim e para o meu cliente é o processo da minha vida. Eu preciso me doar por completa nesse processo, nessa audiência. Então, nós precisamos ir para uma audiência extremamente capacitados e preparados para saber quais são os limites das autoridades ali presentes e saber como eu devo desempenhar a melhor forma de defesa do meu cliente, do ponto de vista técnico, do ponto de vista estratégico. Então, a advocacia, ela é esse casamento entre a qualificação técnica, entre a estratégia e também um certo equilíbrio emocional, mormente para nós, advogadas criminalistas, mormente para nós, porque nós, me parece que, e eu me sinto muito assim no meu dia a dia profissional, nos parece que a nós é imposto uma espécie de eterno estágio probatório, como se a gente precisasse a todo momento provar que é boa e por que está ocupando aquele lugar, por que está ali, qual a tua qualificação técnica, por onde você passou, o que te traz até aqui? Né? Não é suficiente que a gente seja boa, é suficiente que a gente comprove nossa habilidade em desafios cotidianos que nos são impostos. E uma espécie de jogo eterno que a gente precisa
está envolvida, né? É uma eterna necessidade, me parece, de justificar e de sermos militantes da nossa posição e da nossa história. É assim que eu me sinto. Então, quando a gente é colocada dentro do processo criminal como a grande defensora da vida, da liberdade de alguém, nós precisamos estar ali tendo consciência de que a nossa profissão vai ser atacada, o nosso exercício profissional vai ser atacado, nossas prerrogativas profissionais vão ser atacadas. E nós só saberemos fazer frente a estas violações, ao arbítrio, se nós tivermos a forma de impugnar isto e o conhecimento suficiente para isso. Então, precisamos ter essa capacidade técnica, precisamos ter a estabilidade emocional, precisamos ter a formação humanista, precisamos ter a consciência de que nós temos colegas, advogadas e advogados por trás que vão nos dar uma rede de proteção caso precisarmos. Me parece que a advocacia criminal, ela é uma advocacia muito solitária. Eu cresci ouvindo isso, do meu pai, do meu avô, enfim. A advocacia criminal como sendo uma missão muito solitária. Nós nos sentimos sozinhos muitas das vezes. E me parece que o sistema faz com que a gente se sinta assim muitas vezes. Tem algumas dificuldades que são só nossas, que não são dos colegas do trabalhista, do cível, dos tributaristas. Parece que para nós, né, que vamos aonde muitos dos nossos colegas não vão, nós somos espécies de personas não gratas em determinados locais. Me parece que quando nós chegamos em locais que já não são tão frequentados por outros colegas, quando a gente consegue chegar, já é como se não era nem para a gente estar lá. É como se o sistema não quisesse nos receber ali. Presídios, delegacias de polícia, alguns locais em que até o acesso é difícil. Vejam um exemplo muito simples, como se chega aqui na penitenciária central do estado, em Piraquara, como que chega ali, precisa quase que ter um carro, um motor 4x4, enfim, para conseguir chegar, parece um verdadeiro rally para chegar ali, e há anos isso é assim. A UAB já se movimentou para tentar mudar isso, já fizeram vários pleitos nesse sentido, e sabem qual é a justificativa? Que não dá para asfaltar, que não dá para mudar, porque é uma questão que envolve segurança pública. E nós sabemos que não é isso. Parece que é para punir mesmo todos os advogados que precisam ir lá e todos os familiares que precisam ir ao cárcere e visitar seus familiares. Então, veja, já é difícil chegar em determinados locais, e quando nós chegamos, nós nos sentimos como pessoas não gratas, no sentido de que não era para estarmos ali. E quando eu me sinto solitária, quando uma advogada se sente solitária no exercício profissional, é porque muitas vezes a gente, no nosso exercício profissional, de sustentar uma tese ou de sustentar uma estratégia, enfim, que nós consideramos adequadas ou que é o básico, em que a gente sabe que existe já entendimento simulado no STF a respeito daquela matéria, a gente não consegue um resultado de imediato. E isso nos deixa extremamente frustrados. Às vezes é algo que dá até vergonha de dizer que você conseguiu uma liminar no STJ por algo tão ridículo e elementar. E você vê que poderia ter feito isso em primeira instância, poderia ter reconhecido isso no Tribunal de Justiça. E às vezes não é isso que acontece. E até aqui eu deixo uma crítica, que eu vejo um movimento de uma espécie de glamorização da advocacia criminal em Instagram, Facebook, como se tudo fosse vitória, como se tudo fosse algo positivo e fácil de se conseguir. E não é. A advocacia criminal é muito mais sobre você estar levantando dos golpes que você leva, do não que você leva, do que você está comemorando. E às vezes vocês, acadêmicos, vendo estas imagens erradas que passam nas redes sociais, podem se sentir fracassados nos primeiros anos da profissão. Porque não é um caminho de flores, como diz meu pai, é um caminho de pedra mesmo. É difícil. Então, tem muito estudo envolvido, tem muita técnica envolvida, e o desafio está aí. Então, nós precisamos ter a exata compreensão dessa nossa missão na advocacia criminal e ter a exata compreensão de que, muitas das vezes, nós vamos nos sentir sozinhos e nós precisamos, daí, ter ao nosso redor
uma rede de proteção que pode ser simbolizada pela OAB, numa comissão de defesa de prerrogativas, por colegas advogadas criminalistas ou advogados criminalistas, mas por pessoas que estejam ali e façam algo diante do arbítrio. Me incomodou muito, por exemplo, aquela situação em que foi exposta aquela advogada Valéria, do Rio de Janeiro, de Duque de Caxias, uma advogada negra, em que ela estava tendo uma violação à sua prerrogativa profissional em audiência e ninguém fez nada, assim, as pessoas ficaram filmando e ninguém interviu de fato na hora. Os colegas ficaram depois falando que foi um absurdo, enfim, mas na hora vimos o quê? Várias pessoas em pé testemunhando aquilo, filmando, e a advogada, né, sendo arrastada pelo chão da sala de audiência, sendo retirada. Então, é algo que é assustador ver uma situação dessa em que a própria advocacia não faz algo contra um colega que está sofrendo algum tipo de violação. Então, muito desta solidão, às vezes, no exercício profissional, se deve a isso também. Então, nós precisamos ter a consciência dessa nossa grandeza institucional e da necessidade de união. Se um colega meu, e eu já passei por situações em que eu estava em audiência em que a advogada que estava em posição de interesse absolutamente contrário ao meu cliente, advogada de delator em processo criminal grande, que estava sendo absurdamente desrespeitada em sua prerrogativa profissional durante a audiência. Todos os advogados se uniram em favor dela, ainda que estivéssemos patrocinando interesses completamente opostos. Então, isso não quer dizer nada. Nós precisamos ter a noção de que hoje está com o meu colega, amanhã vai estar contra mim. Então, nós precisamos ter essa noção e essa importância de que precisamos estar de mãos dadas nesse caminhar da advocacia criminal e nesse caminhar da defesa do direito de defesa para que a gente consiga trabalhar com o mínimo de dignidade. Parece que, para nós mulheres, além de toda esta carga da advocacia, que é pesada, o aumento da advocacia criminal, mas que não deixa de ser prazerosa, né? Pois eis-nos aqui, estamos aqui, eu gosto de estar aqui, é por isso que eu estou aqui, é uma carga misturada com a responsabilidade advinda da compreensão da nossa missão. E precisamos, no decorrer disso, nesta caminhada, a gente ainda precisa pular e desviar o obstáculo da ignorância do machismo, que vem, às vezes, de forma mascarada ou escancarada, e muitas das vezes vem em manifestações bem sutis, assim, que nos atinge diariamente, às vezes de pessoas próximas, queridas de nós. E nós precisamos lidar com isso. E parece que precisamos sempre, sempre, no decorrer do nosso exercício profissional, pedir o mínimo e o óbvio para que nós possamos desempenhar com dignidade o nosso ofício. É quase que um pedido de socorro a nossa advocacia criminal feminina hoje. Então, eu desejo que nós possamos, e desejo isso a vocês, mulheres que querem trilhar este caminho, que nós possamos ser nós mesmas, exercer nossas vontades para desenvolver as nossas potencialidades e habilidades sem sermos podadas no nosso exercício profissional. Todas nós, na verdade, precisamos permanecer de mãos dadas em uma grande corrente de anteparo ao arbítrio. E o ponto-chave é, antes de exercer a defesa dos nossos clientes, precisamos nos postar prontamente em defesa do nosso direito de defesa. Essa é a mensagem que eu queria deixar a vocês e termino com uma frase do Bertolt Brecht, em que ele diz assim, que tempos são estes que precisamos defender o óbvio. Eu me sinto defendendo o óbvio, mas que é efetivamente o mais importante que nós precisamos defender hoje. Eu agradeço muito pelo convite de vocês e devolvo a palavra ao nosso querido Matheus. E o que eu acho que todos que acompanharam ficamos sem palavras, professora. É inegável o quão chocante é a nossa própria realidade. Vejo que ao nosso redor, principalmente até dentro do diretório acadêmico, nós temos muitas mulheres que pretendem seguir a carreira criminal e o quão difícil está para elas nesse momento se a gente não ajudar e ter consciência e dar voz para esses momentos, né? Como foi a sua palestra.
Eu vou passar as perguntas para depois da exposição do Luiz Fernando. Agradeço, professora, até então. E, por enquanto, já passo a palavra ao Dr. Luiz Fernando Casagrande Pereira. Antes, um breve resumo de seu currículo. Pereira é advogado e fundador do Vernalha Pereira, doutor e mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, tem inúmeros livros publicados, professor de pós-graduação e, em 2021, recebeu o reconhecimento do Diretório Britânico Chambers e Partners como um dos melhores advogados empresarial do país. Há vários anos, no Anuário da Análise da Advocacia, foi eleito um dos advogados mais admirados do Brasil. Também é conselheiro titular da OAB e coordenador-geral da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, ABRADEP. Por favor, Pereira, a palavra é sua. Obrigado, Matheus, Guilherme, Thaís, que está aqui junto com vocês três, pelo convite e pela companhia. É uma honra falar aqui na Unicuritiba. Eu já fui muito mais professor do que sou hoje. Tenho, infelizmente, aulas muito esporádicas hoje, lá no Instituto do Romeu Bacelar, em alguns outros lugares, mas onde eu mais dei aula na minha vida, Thaís, se aí a tua família inteira se formou, foi aí que eu mais dei aula há muitos anos na graduação aí, na Unicuritiba, depois, e dava aula de processo civil, depois foi aí na Unicuritiba que fui convidado para dar a optativa de eleitoral pela primeira vez, e aí dei a optativa de eleitoral junto com a matéria de processo civil, depois criei aí, junto com o professor Estrapassou, uma pós-graduação em Direito Eleitoral. Aí na Unicuritiba, da pós-graduação de Direito Eleitoral, saiu o Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral, que vai para a 8ª edição. Muitas edições foram aí na Unicuritiba, depois foi lá para Positivo. Aí nasceu a Revista Brasileira de Direito Eleitoral, aí na Curitiba também. Eu dava aula de Direito Eleitoral da optativa junto com Neveton Guedes, que hoje é desembargador federal lá no TRF da Primeira Região, um grande constitucionalista, excelente constitucionalista, sempre cotado para o STJ ou para o Supremo. E era, assim, uma alegria muito grande, porque havia uma procura enorme pela matéria na época, e eu, então, devo à Unicuritiba o que eu tive de professor de graduação, e devo à Unicuritiba também o fato de ter nascido aí a minha relação com o direito eleitoral, que dura até hoje, menos do que foi um dia, infelizmente, que é uma matéria que eu gosto muito, mas, de qualquer forma, foi a Unicuritiba que proporcionou o surgimento do Instituto, da revista, do Congresso e da pós-graduação de Direito Eleitoral, que era a primeira aí do Paraná. Bem, eu vou aqui, enfim, escutei aí a Thaís falar sobre um tema que me é muito caro, tenho muitos amigos advogados criminalistas que me convenceram da importância de reconhecer a importância de tudo que a Thaís falou em matéria de advocacia criminal, de prerrogativas. Defender o óbvio é um desafio hoje em dia. Quero dizer, Thaís, que a minha filha, a Mariana, começou a fazer direito agora lá na GV do Rio, e de vez em quando ela fala, ela não sabe exatamente a área que ela vai atuar, aí quando eu provoco ela sobre direito criminal, ela fala assim, mas é difícil mulher advogada criminal, né, papai? Eu digo, mas essa dificuldade é um desafio é uma dificuldade cada vez menor, e esse desafio é um desafio que eu gostaria de ver você enfrentar. Não sei se ela vai respeitar os meus conselhos, mas ouvir a Thaís, quem sabe seja uma inspiração para ela também. Bom, eu vou falar aqui sobre a advocacia do futuro, enfim, um pouco do tema que me foi entregue para a fala de hoje, né? E eu tenho falado sobre isso um pouco nas vezes em que sou convidado para falar em eventos como esse aqui, e eu queria começar dizendo que, independentemente de falar da advocacia do futuro, para a advocacia do presente, né, é preciso ter vocação, sobretudo. Né? Vou falar aqui para quem está estudando e para quem está começando a profissão, porque é muito difícil ser advogado hoje em dia. Né? Quando o Elias Matarassade começou a advogar,
todo mundo que se formava abria um escritório e a chance de prosperar era alta. Hoje, não mais, né? Nós caminhamos para ter 1.300.000 advogados no Brasil. Então, é preciso, antes de tudo, ter vocação. E eu tenho um livro de entrevista sobre grandes advogados, e tem o Correia Meyer, que é sócio do Machado Meyer, que é um dos escritórios que mais nos inspira, e ele diz assim: a profissão de advogado é a melhor profissão do mundo, ele disse, sem falsa modéstia. Então, assim, para ser advogado, é necessário reconhecer que essa é uma grande profissão. O Márcio Tomás Basto, que era criminalista como a Thaís, dizia que a cada dia que passa, dizia ele, quando tinha 53 anos de profissão de advogado criminalista, eu gosto mais de ser advogado. Então, é preciso isso, é preciso ter vocação e é preciso gostar do que faz. E o Márcio Tomás Basto, que é uma inspiração para todos os advogados criminalistas, morreu poucos anos depois daquela entrevista, mas morreu advogando no meio da Lava Jato. Ele, inclusive, articulou uma das soluções no começo da Lava Jato, que não foi para frente, mas ele morreu advogando. E nós perdemos agora um dos maiores advogados criminalistas do país, que também morreu advogando, que foi o professor René Ariel Dotti. 2 exemplos de quem considerava a profissão do advogado como a melhor do mundo, que gostava muito de advogar e gostava tanto que não cogitava aposentadoria. Morreram advogando. Eu sou assim também. Acho que vou morrer advogando. Espero ter fôlego para isso. E eu acho que é fundamental ter essa paixão pela advocacia. Agora, eu vou falar sobre a advocacia do futuro, que eu acho que vai ser a advocacia na frente, mas eu acho fundamental, porque nós, advogados, nós temos uma certa arrogância na nossa profissão. Ela é a melhor do mundo para nós, sem dúvida nenhuma. Nós gostamos muito do que fazemos, mas nós temos que ter uma noção muito clara de que nós prestamos serviço. Nós somos indispensáveis à administração da justiça, está lá no artigo 133 da Constituição, mas, para além disso, nós temos que entender que hoje somos muitos indispensáveis. Seremos 1.300.000 indispensáveis. Portanto, há vários indispensáveis à disposição dos clientes. Então, nós precisamos, antes de reconhecermos a importância da nossa profissão, está lá na Constituição mencionada 44 vezes, quem fez essa conta foi Aires Brito, ex-ministro do Supremo, quando julgou um caso que interessava a OAB, que era a constitucionalidade do próprio exame da ordem. A OAB, a advocacia é muito importante, está reconhecido na Constituição, muito mais do que qualquer outra profissão. Mas isso não pode nos deixar arrogantes. Esse é o primeiro passo para reconhecer o papel do advogado. Nós prestamos um serviço. E quem disse isso não fui eu, foi o Musnic Aragão, do BMA, que é o melhor escritório do Rio de Janeiro, na minha opinião, de direito empresarial, que é muito grande em São Paulo. E o Musnic Aragão disse, o Chico Musnic, como é conhecido, o escritório é BMA Musnic Aragão, mas o Chico Musnic, que é um dos sócios, como é conhecido, disse isso. Nós precisamos reconhecer que nós prestamos um serviço. Quando a gente diz que presta um serviço, a gente tem que reconhecer que tem que prestar esse serviço bem prestado. E alguém pode dizer, o que tem isso a ver com a advocacia do futuro? Tem a ver com a advocacia do futuro, porque na advocacia do futuro, nós não seremos os únicos a prestar serviço da advocacia. Essa é uma questão que nós precisamos compreender bem. Hoje, nós, não no direito criminal, o direito criminal ainda tem um certo monopólio, mas na advocacia empresarial, nós não somos os únicos que prestamos serviço da advocacia. Nós concorremos, a OAB luta de forma tímida contra isso. Deveria lutar muito mais. Mas nós, embora tenhamos, pelo Estatuto da Ordem, o monopólio da prestação de serviço da advocacia, não estamos mais sozinhos. As Big Four, as grandes empresas de consultoria, KPMG, Ernst Young, Deloitte, elas já prestam serviços de advocacia, típicos de advocacia. Quando alguém fala em M&A,
sempre está contratando uma Big Four para prestar um serviço que é, a rigor, pelo Estatuto da Ordem, exclusivo da advocacia. E isso é algo contra o que, embora a Ordem possa lutar, vai conseguir alcançar um objetivo muito pequeno perto da realidade dada pelo mercado. E não é só contra as Big Four que estão aí oficializadas. Há muita advocacia prestada por empresas clandestinas. A Ordem entrou com uma ação civil pública recentemente contra algumas delas, mas algumas não são alcançadas pela Ordem. Por exemplo, para a advocacia iniciante, estas ações contra companhias aéreas, hoje no Brasil, são prestadas muito mais por empresas do que pelos escritórios de advocacia. Há plataformas na internet, eu publiquei um artigo junto com o Caio Schinemann, lá do escritório, há muitas plataformas na internet prestando esses serviços no lugar dos escritórios de advocacia. E alguém pode dizer, mas se a Ordem tiver pulso firme, resolve isso e reconhece o nosso local de fala da profissão de advogado. Não, infelizmente, isso não vai acontecer. Cedo ou tarde, nós vamos concorrer com as empresas. Isso já acontece lá na Inglaterra há 20 anos, com as ABSs, que são estruturas alternativas de prestação de advocacia, que não têm os advogados como titulares. Lá na Inglaterra, várias empresas prestam serviços de advocacia sem que os donos dessas empresas sejam advogados. Mais ou menos o que ocorre com as grandes consultorias aqui no Brasil. Aliás, tem uma grande consultoria ali a 2 quadras da OAB, a Consult, que a rigor presta serviço de advocacia. Isso vai acontecer, aquilo que Richard Susskind, que é o cara que mais escreve sobre a advocacia do futuro, vou falar dele daqui a pouco, fala que é o efeito cascata. Começou na Inglaterra, mas já foi para a Nova Zelândia, já foi para a Austrália e já foi para vários estados americanos. Por mais que o BAR, a OAB americana, lute contra isso, vários estados americanos já institucionalizaram a prestação de serviço de advocacia por empresas. Então, nós vamos concorrer contra empresas. Nós temos que ter a consciência, vou voltar a falar disso, que nós prestamos serviços. E se nós não tivermos essa consciência, vem uma empresa, presta um serviço melhor e toma nosso espaço no mercado. Isso está acontecendo na Inglaterra, está acontecendo na Nova Zelândia, está acontecendo na Austrália, está acontecendo em alguns estados americanos. E vai acontecer o efeito cascata, porque o mercado procura aquele que presta o melhor serviço. E não necessariamente quem presta o melhor serviço precisa ter o título de advogado. Vamos lembrar que o Supremo Tribunal Federal julgou há algum tempo a exclusividade da prestação de serviços, entre aspas, de jornalistas pelos jornalistas formados nas faculdades brasileiras. E o Supremo disse não, né? Isso não é exclusividade de jornalistas. E cedo ou tarde, quem sabe o Supremo dê esse passo em relação à profissão de advogados, não necessariamente para dizer que quem não tem a formação jurídica possa estar na ponta prestando serviço, mas para dizer que pode ser que um advogado esteja dentro de uma empresa que presta serviço jurídico, como as grandes consultorias prestam hoje, já. E, aliás, tem serviço jurídico prestado hoje porque não é advogado, por quem é contabilista, fazendo serviço de advogado, sim, também nas grandes consultorias. Então, a advocacia do futuro terá que conviver com os concorrentes dos advogados. E os concorrentes dos advogados podem não ser advogados. Podem não ser advogados e podem não ser pessoas. Nós temos hoje uma concorrência muito grande na advocacia hoje. Alguém fala que isso é do futuro. Eu digo, será maior no futuro do que é hoje, mas já é do presente, que é a concorrência com a inteligência artificial. Tem o maior escritório de advocacia do Brasil, não é o Pinheiro Neto, não é o Machado Meia, não é o Matos Filho, que são os grandes de São Paulo. É um escritório que está sediado em Bauru, lá no interior de São Paulo. E por que está sediado inicialmente em Bauru? Eu assisti na feira de advocacia, que me foge o nome agora, uma palestra do fundador do escritório de Bauru, que é o Mandanite, que montou o escritório lá em Bauru há pouco mais de 10 anos, por uma razão muito simples. E ele explicou isso na palestra. Por que Bauru? Porque Bauru, a região de Bauru,
é o lugar do país que mais tem, do ponto de vista per capita, proporcional, faculdades de direito. E, portanto, quem tinha a advocacia mais barata a ser contratada, dada a oferta de advogados. E ele montou lá um escritório de advocacia de massa, que chegou a ter 800 advogados. A revista Exame fez uma matéria sobre o escritório e chamou aquele escritório de a salsicharia do direito. Eram pequenas cabines, tipo call center, ocupadas por advogados que faziam trabalhos repetitivos. Advogavam para bancos, para seguradoras, para companhias telefônicas. Era uma advocacia de baixo valor agregado. Advogados ganhando muito pouco, entregando uma advocacia de baixa qualidade, mas que pouco importava, porque a advocacia de massa não quer saber da entrega, dada que a condenação média dessas empresas é a mesma, independente da qualidade do serviço prestado. Isso já era uma advocacia do futuro há 15 anos. Essa advocacia do futuro virou outra coisa. O Mandalite possibilitou o surgimento de uma spin-off do escritório, né, que surgiu daquele escritório, chamada Fint. O que é a Fint? A Fint presta serviço de advocacia por inteligência artificial. E o que aconteceu com o Mandalite? O Mandalite, que tinha 800 advogados, hoje tem 1/3 disso. E 1/3 desses advogados fazem mais do que faziam aqueles 800 advogados há 10 anos. Porque hoje o cargo mais importante do Mandalite não é um advogado. O cargo mais importante do Mandalite é um engenheiro de produção. E não há apenas um engenheiro de produção. Há vários engenheiros de produção com função e relevância muito maior dentro de um escritório de advocacia do que tem os advogados nesses escritórios de advocacia. E alguém pode dizer, isso não vai chegar em mim. Mas chega, em alguma medida, cedo ou tarde. Então, nós temos o Vitor e o Sócrates no STJ e no Supremo fazendo minutas de julgamentos de recurso especial, de recurso extraordinário. Isso é realidade antes, de forma muito mais intensa, no Tribunal Superior do Trabalho, cujo juízo de admissibilidade dos RS do TST ao Supremo, cuja admissibilidade é 001, é feita, sobretudo, por inteligência artificial, referendada por um assessor e depois referendada pelos ministros do TST. Mas, a rigor, a inteligência artificial já está aí, advogando e julgando num grau muito maior do que a gente admite e muito maior do que a gente supõe. A inteligência artificial invadiu a advocacia, inclusive no Brasil, numa proporção maior do que invadiu nos outros países. Por quê? Porque nós temos o maior contencioso do mundo aqui no Brasil. Nós temos 100 milhões de processos ativos. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Nós temos o maior número de relação de advogados relação de advogados em relação à população do mundo. Aqui em Curitiba, nós temos um advogado para cada 60 curitibanos. Isso é chocante se nós compararmos com os americanos, que têm o maior volume de dinheiro na advocacia do mundo, mas não tem tantos advogados como nós temos aqui no Brasil. Isso é chocante se compararmos com qualquer outro país do mundo. Nós concorremos muito aqui no Brasil com outros advogados e concorremos como em nenhum lugar do mundo se concorre com inteligência artificial, com a advocacia automatizada, como é o exemplo do Mandalite, que reduziu em 1/3 o número dos seus advogados, prestando mais serviço do que prestava antes, substituindo advogados que já estavam numa posição inferiorizada, né, trabalhando com salários pauperizados em lugares de call center, e ainda assim foram substituídos. Bem, e alguém pode dizer, mas que discurso apocalíptico é esse, né? O Richard Susskind, que eu citei antes, que escreveu um livro que eu recomendo a todos, que é o Tomorrow's Lawyers, publicado há alguns anos e agora reeditado em nova edição. Ele disse há 4 anos o seguinte: nós vamos viver nas próximas 2 décadas uma mudança na advocacia muito maior do que vivemos nos últimos 2 séculos. Veja, nós todos que estamos aqui nessa sala agora, disse ele,
vamos viver uma mudança maior nos próximos 20 anos do que os advogados viveram nos últimos 2 séculos. E nós estamos vivendo isso agora, né? É tempo em que as mudanças estão acontecendo, ao mesmo tempo que nós vamos nos dando conta destas mudanças. Esses dados que eu estou oferecendo a vocês não são prognósticos, são diagnósticos, sobretudo, mas são diagnósticos que confirmam os prognósticos que foram feitos alguns anos atrás. E o que sobra para nós, advogados, para lutar contra isso? O próprio Richard e alguns apocalípticos dizem, olha, o advogado vai desaparecer, né? Nós seremos substituídos. Eu digo, bem, eu não concordo com isso, mas se é para desaparecer, nós temos que desaparecer por último, cada um de nós. E para desaparecer por último, nós temos que estar, enfim, com o radar ligado em relação a todas as mudanças que estão por aí. Então, nós temos que estar com o radar ligado nas fintechs, nas legal techs, em tudo que elas oferecem, para que nós possamos incorporar nos nossos escritórios aquilo que é de mais avançado, tendo em conta que nós vamos concorrer com os outros escritórios, que são 1.300.000 advogados, mas vamos concorrer também com as empresas. Elas já chegaram disfarçadas, chegaram clandestinas, se estabeleceram, a ordem não deu conta de derrotá-las, e em vários lugares do mundo elas chegaram de forma oficial, e podem chegar aqui no Brasil de forma oficial, né? Então, esse é o primeiro conselho, se é que se pode se dar conselho, mas é o primeiro conselho que eu diria. Todos devem estar ligados em todas as inovações possíveis para agregar funcionalidades à prestação de serviço de advocacia, enquanto nós, advogados, aqui estivermos para prestar serviço de advocacia. Inclusive, para concorrer com quem não é advogado, como eu disse. E o último, já caminhando para o final, conselho que eu devo dar, é retomar uma frase do Chico Musnick, do Francisco Musnick, sócio do BMA, na minha opinião, um dos mais admiráveis escritórios do Brasil. Nós temos que reconhecer que, embora nós, como disse a Thaís, sejamos indispensáveis à administração da justiça, sejamos indispensáveis à defesa das prerrogativas profissionais, sejamos indispensáveis à garantia do direito de defesa, né? Nós temos que reconhecer que nós prestamos serviço. E como nós prestamos serviço, nós temos que prestar um bom serviço, né? E eu sempre digo lá para os advogados do escritório, que para prestar um bom serviço, é necessário reconhecer que o cliente deve ser bem atendido. O que isso tem a ver com a advocacia do futuro? A inteligência artificial vai fazer muita coisa, mas vai ter muita dificuldade de ter um atendimento acolhedor em relação aos clientes do escritório de advocacia. A Alexia não consegue ser acolhedora, por mais bem que faça uso da inteligência artificial. Isso é fundamental na advocacia por uma razão muito simples. O serviço de advocacia é intangível. O que eu digo com isso? Quando alguém vai no teu escritório de advocacia, o que você faz, diz um professor que está citado pelo Richard Susskind, você promete resultado. Quando alguém procura a Thaís, desesperado, porque o parente está preso, ela não pode garantir o habeas corpus, mas ela promete resultados. E ela pode conseguir ou pode não conseguir. E o cliente pode ler a atuação da Thaís pelo resultado, ou pode ler pela capacidade que ela tem de prestar um bom serviço. E essa percepção que o cliente tem da boa prestação de serviço não necessariamente tem a ver com o resultado. Tem a ver com a capacidade que o advogado tem de tornar tangível o serviço de advocacia. Não é fácil isso. Quando você vai comprar um carro, está lá o carro, você faz um test drive, aquilo é tangível. A prestação de serviço da advocacia não é tangível. Você, às vezes, se dedica horas a estudar um determinado caso, e se você não conseguir transformar isso numa boa apresentação para o cliente, você não consegue passar para o cliente
a energia que você empregou naquela prestação de serviço. É preciso prestar um bom serviço, mas é preciso entregar. E é preciso tornar perceptível a prestação de serviço da advocacia. É preciso estar disponível. O que eu falo aqui, eu repito sempre. Você sabe que as grandes empresas, quando consultados os seus diretores, para saber qual era a primeira funcionalidade, a funcionalidade mais importante que eles levavam em consideração para contratar os escritórios de advocacia, eles não disseram que era mestrado, doutorado e nem preço. Eles disseram, é disponibilidade. O advogado precisa estar disponível. Isso tem muito a ver com a fase do Chico Musnick. Nós precisamos reconhecer que nós prestamos um serviço. O advogado, às vezes, se acha. O advogado, às vezes, acha que pode não responder o cliente. O advogado de maior sucesso no Brasil foi um cara chamado Pinheiro Neto. O Pinheiro Neto foi um precursor aqui no Brasil em reconhecer que nós prestamos serviço. Ele criou um novo padrão de atendimento na advocacia brasileira. Tem uma entrevista bacana do sócio do Pinheiro Neto, que está vivo ainda, o Pinheiro Neto já morreu, e ainda assim deixou a marca Pinheiro Neto como o escritório mais importante da história do Brasil e até hoje reconhecido como o melhor escritório da advocacia do Brasil. O Matos Filho quer chegar lá, o Machado Meyer quer chegar lá, o Demarest quer chegar lá, mas quem chegou foi o Pinheiro Neto. E o Pinheiro Neto não mudou a história da advocacia brasileira apenas pela qualidade técnica, mas mudou, sobretudo, porque mudou o patamar da qualidade da prestação de serviço. O Pinheiro Neto, o próprio Pinheiro Neto, foi para a Inglaterra um tempo e trabalhou um tempo enorme num escritório de advocacia inglês, né? E quando ele veio para cá, o Pinheiro Neto, quando ia dar palestra sobre advocacia, eles perguntavam para o Pinheiro Neto, o que foi de mais importante que você aprendeu no período que você passou aí no escritório inglês? E muita gente esperava que ele desse lá uma resposta que dizia com técnicas de advocacia ou qualidade técnica dos trabalhos que realizava. E ele disse assim, o que eu mais de importante aprendi foi que lá, o escritório que eu trabalhava, estabeleceu uma regra que todo advogado devia seguir. Nunca, em nenhuma hipótese, um advogado deveria demorar mais de 48 horas para responder um questionamento de um cliente. Ele estava falando isso na década de 50. Se a gente trouxer isso para 2021, o recado do Pinheiro Neto foi, nós prestamos serviço, o cliente precisa de respostas rápidas, e o advogado que se acha que é indispensável, precisa compreender que há muitos indispensáveis no mercado, e quem for mais acolhedor, quem der a resposta mais rápida, quem estiver mais disponível, muito mais do que a qualidade técnica, o mestrado, o doutorado e a qualidade técnica do serviço que presta, vai ter uma vantagem competitiva enorme, não apenas contra os outros indispensáveis, os advogados, mas, sobretudo, em relação à inteligência artificial e às empresas que vêm concorrer contra nós, advogados. Saibamos vestir as sandálias da humildade. Nós somos indispensáveis, mas há muitos indispensáveis. Aqueles que souberem transformar o serviço de advocacia de intangível, intangível, forem acolhedores e, sobretudo, tiverem a disponibilidade para atender os clientes, estarão na frente da inteligência artificial, dos outros advogados e das empresas, e vão sobreviver à advocacia do futuro, seja ela qual for. A gente não sabe qual é. Pode ser que a gente morra, mas se tiver que morrer, sejamos os últimos. Obrigado pela atenção. Muito obrigado, Dr. Pereira. Acho que é uma reflexão muito interessante. A gente normalmente não tem essa visão na academia. Nós raramente temos professores que trazem o futuro, que na verdade já é um presente. Nós viemos naquela história da caixinha, né? Sempre foi assim, uma vez ou outra muda, então a gente acaba replicando o que a gente já viveu. Eu vou passar para as perguntas nesse momento. Eu tenho 3 perguntas no momento, por enquanto, e eu vou começar para a professora Thaís. Professora, muito foi repetido em sua fala a questão de que você cresceu
tendo algumas orientações a respeito do direito. E dessas orientações chegam agora, em pleno 2021, talvez alguns desafios não se encaixem, como, por exemplo, as redes sociais, a maneira com que a mídia trabalha com as informações. E então eu quero juntar um pouco o que você falou, no sentido que recente o seu nome foi envolvido numa questão polêmica na mídia. Muitos ataques foram feitos, mas muito importante foi o seu posicionamento. E eu tenho certeza que esse baque das mídias não veio de família. Como lidar com isso? Qual que é a dificuldade hoje na advocacia de lidar com essas novas tecnologias, principalmente na área criminal? Quando a gente está falando sobre fake news, notícias que às vezes aumentam o conteúdo ou a importância daquela informação, como que está sendo desbravar isso para a senhora? Matheus, antes de eu iniciar a minha resposta, eu esqueci de fazer algo que eu sempre falo nas minhas falas, enfim, explanações, assim, quando eu estou nesse diálogo da academia, que eu gosto muito, é que eu esqueci de fazer o meu recorte de privilégio, né? Porque eu tenho um recorte bem importante de privilégio pela minha posição, já ter uma casa, uma família de advogados, então eu tenho um privilégio com relação a isso, e o meu privilégio também é importante ser dito aqui da questão racial, que muitas advogadas negras não terão a mesma percepção que eu tenho ou que eu expus aqui por conta de dificuldades inerentes a um recorte racial que eu não sou capaz de expor, porque desconheço as realidades vivenciadas por elas. Para essas colegas ou acadêmicas que estejam aqui me ouvindo, eu aconselho que procurem referências da advocacia criminal negra no Paraná, que nós temos grandes. Temos a Mariana Lopes, que é presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Paraná. Nós temos a doutora Silvana também, que participa da diretoria da OAB Paraná. Nós temos uma série de colegas advogados que representam e faz uma frente muito importante de verdadeiro enfrentamento e que conhece realidades que eu desconheço, mas que me solidarizo com boa parte, com todas, né, as violações, enfim, ou as dificuldades que elas enfrentam e que me contam, e a gente acaba dividindo algumas angústias. Mas é importante eu fazer esse recorte de privilégio que eu não tinha feito na minha fala e estou fazendo agora. Então, até por essa questão racial, a questão de estar num escritório já estruturado e de ter, né, até essa questão de uma estabilidade financeira para poder me preocupar com apenas me qualificar tecnicamente, e não em sobreviver diariamente. Isso é importante também. E até aqui é importante dizer que às vezes quem se preocupa que não tem dinheiro para fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado, enfim, tem muitos programas de bolsa que podem possibilitar isso, e que quem não tiver possibilidade de dedicar o tempo a isso por questões familiares ou financeiras, se preocupem em ser doutores ou mestres na causa que vocês estão patrocinando, para entregarem um resultado bom e se doarem por completo aquilo. E com relação à tua indagação, Matheus, eu acredito que essas situações que eu enfrentei recentemente, que eu enfrento no meu dia a dia profissional, elas também foram enfrentadas, né, por pessoas da minha família, já que já passaram por isso em outras épocas, mas era um enfrentamento diferente por meios diferentes. O meu pai costuma falar que o linchamento físico de antigamente virou linchamento virtual, né? As pessoas, em vez de terem na mão algum tipo de instrumento, elas têm o celular, elas têm o iPhone, e pior, elas se escondem atrás dele, né? Ou o smartphone que tem a capacidade de interação nas redes sociais. As pessoas têm uma falsa percepção de que estão protegidas na internet pelo anonimato, como se fosse uma terra de ninguém. Então, assim, quando eu recebi os ataques, eu tive uma base boa, porque eu sempre fui, assim, preparada para essa falta de compreensão da advocacia. Eu nunca achei que eu fosse ser compreendida, porque eu vi muito no meu pai sendo questionado publicamente pelas causas que assumia, pelo enfrentamento que tinha, pela posição que ele tinha muitas das vezes. Então, isso me foi passado, assim, antes
E independente de ter ou não as redes sociais, evidente o que você disse é que mudou, as críticas agora vêm de uma forma muito rápida, né? Então, a questão de Instagram, de Facebook, o que aconteceu na realidade foi assim, quando tudo estourou e as coisas saíram do controle, enfim, a opinião pública é a mesma. A mesma forma de você se lidar com a opinião pública antigamente, hoje em dia, claro, é a mesma, mas a forma que isso se propaga é muito mais rápida, né? Existem pessoas que contratam blogueiros em redes sociais, em Instagram, para ficar fazendo uma espécie de batalha virtual com relação a uma causa em que existe uma certa repercussão midiática, que contratam pessoas para fazer posts polêmicos, ditos lacradores, e que isso gere engajamento e que beneficie um dos lados da causa. Isso é uma realidade que antigamente não existia, é um desafio novo. Então, eu gosto muito de ouvir advogados mais antigos que passaram por situações assim no passado, não com uma certa repercussão e desdobramento que as mídias e as redes sociais dão hoje. Inclusive, o advogado muito antigo aqui do Paraná e conhecido, doutor Osmando Oliveira, um advogado criminalista, quando tudo isso aconteceu, ele escreveu uma crônica, um artigo no jornal e dedicou a mim, escrevendo carta a uma jovem criminalista. E ele narrou, né, essa necessidade de ficar firme frente a violações e ataques, porque sempre quiseram criminalizar a advocacia criminal. Hoje em dia isso está mais latente e gerou uma repercussão muito grande por conta das mídias sociais. Então, assim, Matheus, eu considero que o diálogo com os meus advogados de inspiração, assim, que são o meu pai e o meu avô, é muito importante nessa minha caminhada. Os desafios são os mesmos. Eu acho que eu não enfrento nada de muito diferente do que eles enfrentaram, mas é uma forma diferente de enfrentar, né? Eles também foram atacados e sofreram situações muito constrangedoras e difíceis no exercício profissional. E da mesma forma que eu passei por isso, só que de uma maneira diferente. Então, eu acho que a tecnologia propiciou isso, né? E é algo que sempre existiu no nosso dia a dia profissional da área criminal. Perfeito. Até para enganchar a próxima pergunta, pode até dar sequência, é a questão de que nesse mesmo compasso de que nós mudamos a maneira de lidar com as situações, porque o cenário hoje é diferente, você acredita que as prerrogativas da Ordem dos Advogados, elas ainda são eficazes a esses novos meios de informação? Eu acredito que o nosso estatuto ele é bastante eficaz. O que a gente precisa ter é um enfrentamento eficaz. A gente precisa ter uma ordem sempre pronta, associações de advogados prontos a fazer frente a ataques e, principalmente, advogados e advogadas que no dia a dia façam alguma coisa, sabe? Que não esperem a OAB chegar, ou não esperem a OAB fazer alguma coisa, que se coloquem à disposição, ou se coloquem prontos a fazer frente, né, a um arbítrio em audiência, quando um juiz distrata um colega, ou não recebe um colega, ou no meio de uma audiência caça a palavra da defesa, e ter um enfrentamento importante, aderir a algum pedido, enfim. Eu acho que isso é bem relevante, sabe? Porque é muito, muito fácil depois de dizer de que não houve uma atuação pronta, e quando a gente vai ver, muitos dos advogados que estavam presentes ficaram inertes à situação. E isso é muito triste. Então, eu acredito que falta um enfrentamento adequado à situação. E a lei de abuso de autoridade casa com isso, né? A inovação, o que a gente estava precisando. Porque hoje a violação de algumas prerrogativas profissionais foi criminalizada pela lei de abuso de autoridade, o que foi muito simbólico para nós. Perfeito, muito obrigado, professora. Eu vou passar a pergunta agora para o Dr. Luiz Fernando. Nesse cenário de que nos próximos 5 anos, por exemplo, nós teremos uma grande revolução na advocacia e que outros países já demonstram que não tem volta. Nós vamos ter corporações que vão dividir espaços com a advocacia. Você acredita que é mais fácil a gente fincar o pé
e não permitir que essas empresas ganhem mais espaço do que já têm? Ou nós teremos uma evolução dos escritórios de advocacia se tornando grandes corporações, para além da advocacia? Bom, primeiro, boa pergunta, né? Eu acho que é o seguinte, há alguns nichos de advocacia que tem menos ameaça. A advocacia criminal da Thaís, por exemplo, está muito menos ameaçada. É uma advocacia muito mais pessoal, enfim, muito mais boutique, muito mais artesanal, muito mais autoral, né? Então, você não tem... Embora em São Paulo haja alguns grandes escritórios de advocacia, a rigor, os escritórios de advocacia normalmente são escritórios que estão vinculados ao advogado propriamente, né? Não há uma placa. Quem vai ao Pinheiro Neto em São Paulo não vai falar com o Pinheiro Neto, porque o Pinheiro Neto não morreu, né? Vai a um escritório de advocacia, vai ser atendido lá por um padrão de atendimento criado. Então, a advocacia eleitoral mesmo, a advocacia criminal, ela está menos ameaçada. Essa é a primeira observação que eu queria fazer. A segunda observação que eu queria fazer é que eu acho que esse papel de reserva de mercado, né, é um papel que segura por um tempo, mas não segura muito, né? O mercado é muito mais forte do que essas barreiras anti-mercado que são criadas, como, por exemplo, o Estatuto da Ordem entrega para o advogado o monopólio da advocacia. Mas isso é letra morta há muito tempo. A Ordem luta, mas o que a Ordem consegue é muito pouco, né? Perto da avalanche dos ataques. Cito as grandes consultorias, os processos de M&A, que, digamos, a nata da advocacia, as questões de consultoria tributária são todas prestadas, mas assim, grande parte prestadas por empresas de consultoria, não por escritórios de advocacia. Então, a advocacia empresarial foi atacada. Mas só a advocacia empresarial, não. A advocacia do consumidor, né? É aquilo que eu citei. A maioria absoluta das ações contra companhias aéreas não está proposta por advogados. Está proposta por empresas, plataformas de falsa mediação na internet que contratam um advogado lá na ponta apenas para, se não houver acordo, porque eles tentam acordo antes com as companhias aéreas, compram os direitos do consumidor para entrar com a ação. Mas quem presta esse serviço são grandes empresas hoje, né? E aí você tem também aí, digamos, na semi-clandestinidade, o negociador, vocês já viram aí, placas, enfim. Então, assim, há um ataque clandestino, outro não tanto, e é o ataque do futuro. E o ataque do futuro é o efeito cascata, que chamam. Quer dizer, se as grandes companhias inglesas e americanas estão contratando as ABSs inglesas, que são empresas que prestam serviço de advocacia, que não são de advogados, elas começaram na Inglaterra, foram para a Nova Zelândia, foram para a Austrália, foram para os Estados Unidos, cedo ou tarde vão chegar aqui. Até quando a ordem resiste, não sei, mas a gente tem que estar preparado para concorrer com essas empresas por duas razões, porque o futuro pode ser próximo e porque o presente já tem essa realidade, como eu estou mencionando aqui. E para enganchar essa mesma pergunta, nesse último ano nós tivemos uma troca de grade curricular na nossa faculdade. E essa grade curricular ela é muito comum em outras universidades de um tempo para cá, que trabalham com a diversidade de cursos por um propósito maior. Um exemplo, área de tecnologia envolvendo direito, às vezes aulas envolvendo saúde dentro da área do direito. Eu queria entender se é importante e se realmente esse é o caminho, a gente diversificar a maneira que a gente ensina o direito para a gente lidar com essas novas realidades.
Olha, eu quero dizer o seguinte, tem várias disciplinas se tornando obrigatória, né? Eu acho que o direito financeiro foi tornado obrigatório e o direito digital, se eu não me engano, também. Enfim, tem um movimento. E tem um movimento, eu hoje sou coordenador da ABRADEP, que é a Academia Brasileira de Direito Eleitoral, nós temos um movimento para tornar direito eleitoral também obrigatório. Eu acho que, a despeito da importância dessas matérias, né, na faculdade, né, eu acho que falta uma que, para mim, me parece um crime contra os advogados, né? Como eu disse para a Thaís, no tempo que teu avô se formou, né, era no tempo com quem eu trabalhei, Thaís, que foi o Luiz Alberto Machado, que teu avô tinha boa relação, que era criminalista também. Todo mundo que saía, antes de montar meu escritório, todo mundo saía da faculdade, da PUC, da Curitiba e da Federal, que eram as 3 faculdades só. Hoje nós temos 31 faculdades de direito na região metropolitana, Curitiba e região metropolitana eram 3. Todo mundo que saía da faculdade montava o seu escritório e tinha um futuro garantido, né? Hoje não mais, como eu disse, e hoje é importante ter muitas noções de gestão de escritório de advocacia. E não tem nada de gestão de escritório de advocacia na faculdade. Isso, na minha opinião, é bizarro. É um crime contra os advogados que estão se formando, que acabaram de se formar, né? Eu me lembro que depois de muitos anos de formado, eu esqueci antes o nome da feira, eu fui numa FENALO, uma feira que eu recomendo muito a todo mundo aí, uma feira só sobre gestão de escritórios de advocacia. Lá, nessa feira, que tinha sido em Porto Alegre, foi uma única vez que foi fora de São Paulo. Coincidentemente, eu estava em Porto Alegre por um compromisso profissional e fui. Pela primeira vez, eu ouvi falar sobre marketing jurídico, precificação, controladoria, precificação de honorários, controladoria, gestão de informação, submission, enfim, várias ferramentas hoje que estão lá no escritório da advocacia, que eu sou sócio, e fazem parte do nosso dia a dia. Isso não é para escritório grande. Qualquer escritório, um escritório de 2 advogados, precisa das mesmas ferramentas. E na faculdade não se fala nada disso. Na faculdade se ensina, são ensinadas todas as matérias de uma grade curricular de direito, sem considerar que o advogado, se quiser ser advogado, precisa advogar. E para advogar precisa prestar serviço. Para prestar serviço precisa gerir uma empresa, que é um escritório da advocacia. E ninguém ensina o advogado a gerir uma empresa. Então, eu diria que antes destas novas matérias que ingressam, que podem ser importantes e são, alguém precisa ensinar os advogados a advogar, e advogar hoje não é mais abrir o escritório como era há 40 anos, há 30 anos. Hoje é preciso ter noções de gestão de uma empresa. E por menor que seja o escritório, é uma empresa. E complemento essa resposta com uma pergunta que o Luiz Eduardo aqui me fez. Qual é o escritório que me inspira? Para mim, o escritório que me inspira, que mais me inspira, é o Matos Filho, um escritório que está no Brasil inteiro, mas originalmente de São Paulo e é maior lá em São Paulo. Eu recomendo a todos que visitem o site do Matos Filho. Aliás, nós lá no escritório fazemos muito benchmarking, né? Olhar o que os outros escritórios fazem. O Jorge Paulo Lemann, né? Quem sabe o cara, um empresário brasileiro mais bem sucedido, diz que é muito bacana ter ideias novas, mas mais fácil do que isso é copiar as que dão certo. E nós estamos sempre olhando para os outros escritórios para saber o que é que estão fazendo os escritórios que nos inspiram. E a gente copia, sem problema nenhum, as boas ideias. Perfeito, doutor. Muito obrigado. Eu vou passar a fala para o Guilherme, que gostaria de fazer uma pergunta para a professora Thaís. Obrigado, Carvalho. Parabéns pela condução do painel. Quero cumprimentar o professor Pereira e uma pergunta para a professora Thaís, e já cumprimento pela sua exposição, que de fato foi muito boa. Nós aqui estamos tratando sobre a advocacia do futuro, nós estamos tratando sobre novos métodos que os advogados e que nós, acadêmicos hoje, futuros advogados, vão empreender. E a minha pergunta é muito simples e muito objetiva. Na sua opinião, doutora, quais são as suas expectativas para o futuro da advocacia criminal? Quais para você vão ser as principais mudanças?
e o que a gente precisa se preocupar com o futuro da advocacia criminal. É isso, muito obrigado. Então, Guilherme, eu acho que por conta dessa ampliação, né, por essa entrada e ampliação dos mecanismos de consenso no Brasil, essa justiça negociada no campo criminal hoje ela é muito presente. Eu gosto de falar negociada mesmo, porque é assim que eu vislumbro tudo isso que está acontecendo, sabe? Eu sou um pouco crítica dessa posição de transigir com relação a direitos e garantias fundamentais, ainda que faça, às vezes, no meu dia a dia profissional, não vejo problema nisso, mas sou uma crítica disso e cuido bastante para analisar se ainda assim é a melhor estratégia no caso que eu devo seguir. Então, eu imagino que a advocacia criminal do futuro, ela é uma advocacia que, por mais que ela precise se adaptar e se reinventar, observando questões de tecnologia com relação à área criminal, ela deve fazer tudo isso e também, né, ter uma formação quase que de mercador, de comerciante, de negociador, de saber vender e saber negociar a proposta de acordo com o Ministério Público, enfim, seja qual for a natureza do acordo. Para além disso tudo, que é o que todos costumam dizer, né, quando se pergunta o que se esperar da advocacia do futuro, eu espero que não se limite a isso. Eu espero que o advogado ou advogada criminalista do futuro entenda essa necessidade, essa inovação, que saiba fazer frente a isso, mas que não perca o genuíno pontinho da advocacia criminal que deve estar sempre dentro do advogado criminalista, assim, de uma forma muito latente, que é o vício pela liberdade. O vício, a forma intransigente de defender a liberdade do seu cliente. E isso não tem como se negociar. Então, quando a gente, às vezes, acaba perdendo de vista algumas questões por conta de uma posição estratégica diferenciada para atingir um ponto de melhor eficácia naquele caso concreto, eu acho importante também a gente não deixar passar e não parar de olhar para os advogados que nos antecederam, a forma como eles trabalhavam, eu acho isso fundamental. Fazer esse casamento de uma advocacia criminal mais tradicional com uma advocacia criminal do futuro. Eu acho que tem que haver um equilíbrio aí, sabe? A gente não pode perder esse caráter humanista da advocacia criminal. E o que o doutor Pereira mencionou, que a advocacia criminal ela tem muito isso da função artesanal, essa coisa mais de uma advocacia boutique, e realmente é mesmo assim. Então, justamente por isso, a gente precisa observar algumas situações muito peculiares. Por isso que essa mentalidade, essa racionalidade neoliberal que tem pairado demais no processo penal me preocupa muito. Eu não espero da advocacia do futuro que seja uma advocacia que olhe apenas para eficiência, celeridade. Não, eu acho que o processo penal a gente precisa olhar muito mais para a qualidade do que para isso, o que é mais interessante para um sistema que hoje está guiado por uma pauta nitidamente neoliberal. Então, a gente precisa prestar atenção nisso. Eu acho que é um casamento, é algo que precisa ter um certo cuidado. Assim. Muito obrigado, professora. Só para antes de nós finalizarmos, uma menção, né, que hoje a gente falou sobre alguns advogados que foram até o fim de suas vidas advogando, né? Amor pela profissão. E hoje nós perdemos o jurista José Manuel de Arruda Alvim Neto, ex-desembargador do TJ de São Paulo, foi desembargador até 84, e desde então, da sua aposentadoria, voltou a advogar e faleceu hoje aos 85 anos, um nome muito importante para a academia, principalmente, e que desde que nós entramos na faculdade é um nome muito corriqueiro nas aulas, independente do professor. Pai, Matheus, se me permite, pai da professora Tereza Arruda Alvim. Exatamente. E o que São Paulo nos emprestou, ainda bem. Exatamente. Temos, inclusive, alguns professores da casa que fazem parte do escritório aqui de Curitiba e chegaram, se não me engano, até ser orientandos, foram alunos do professor Arruda Alvim. O Sandro Martins foi orientando do professor Arruda. Isto mesmo. Carvalho, se me permite uma parte, hoje eu tenho o grande privilégio de ser estagiário da professora Tereza, então
Só queria registrar e hipotecar o meu luto pelo falecimento do professor Arruda Alvim, que era uma pessoa fantástica, brilhante, um dos melhores processualistas que o Brasil já teve, e agradeço a oportunidade aqui de mencionar isso. Não sabia, Guilherme, que você era estagiário do escritório da professora Tereza, tem grandes advogados lá, o professor Evaristo, e hoje, coincidentemente, eu fiz uma ostentação oral com a Priscila Sato. Priscila, sim, sócio do escritório, também é uma brilhante advogada. E ela fez uma ostentação oral tão boa que o desembargador pediu vista e me deixou muito preocupado. Então, queria agradecer a presença dos dois doutores. Foi uma honra tê-los aqui. Eu acho que a gente deu um passo muito além da academia com os dois assuntos, seja a mulher e a advocacia criminal, seja a advocacia do amanhã, que na verdade é a advocacia do hoje, a gente que ainda não deu a devida importância para esse cenário. E, novamente, agradecer ao diretório acadêmico, na imagem da Fairuz, que foi quem coordenou todo esse evento. Nós que já passamos por algum tipo de evento acadêmico ou congresso, sabemos a dificuldade que é reunir palestrantes, a dificuldade que é manter esse relacionamento, de atender à expectativa do público, que com toda certeza o diretório conseguiu com maestria. Muito obrigado a todos, desejo uma bela noite, final de noite a nós, e até breve. Obrigada, pessoal. Até. Tchau, tchau. Valeu. Boa noite. Tchau, pessoal. Obrigada. Boa noite. Vou encerrar a gravação aqui, então, Fairuz. Obrigado,